Seja bem-vindo ao canal do CREA Santa Catarina. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações para ser informado de todas as novidades. Nós já tratamos aqui em diversos episódios sobre a importância fundamental das entidades de classe e da participação dos profissionais das entidades de classe para a valorização das profissões e dos profissionais de engenharia, de agronomia e de geociências. Nestes episódios desta minissérie Fala Engenheiro, que está dentro da série Primeiros Passos no Exercício Profissional, nós estamos trazendo profissionais veteranos, experientes e já com muitos trabalhos prestados à valorização profissional. O objetivo aqui é que eles falem sobre a importância da participação dos jovens profissionais e mesmo de estudantes nas atividades e nas lutas das entidades de classe. Então, sem mais delongas, seja bem-vindo ao episódio número 19 da série Primeiros Passos no Exercício Profissional do CREA Santa Catarina, com os engenheiros Evânio Nicoletti e Valdir Schneider. Bom, eu sou engenheiro agrimensor Valdir Pedro Schneider. Atualmente a gente está ocupando a importante função de coordenador do CEDER do CREA Santa Catarina e também coordenador do CEDER nacional, CEDER-BR. Nós temos a relatar que o jovem, quando sai da sua universidade e está formado profissionalmente para exercer as suas atividades profissionais, talvez ele não tenha ainda a condição de saber a real importância de uma participação em uma entidade de classe. E nós, que entendemos e somos profissionais desta área, sabemos que o profissional, o jovem profissional, ele tem uma necessidade, ele tem uma atividade e uma importância na participação da entidade de classe, porque as entidades de classe são, primeiramente no sistema, eu gostaria de falar, são as entidades de classe que fazem realmente o sistema funcionar. Por quê? Porque tem lá em toda a sua legitimidade, o seu estatuto, para a representação no devido sistema profissional. Mas não podemos deixar de destacar de forma alguma a importância fundamental da participação do jovem profissional, que é na sociedade, que é na sua entidade de classe, que tem a sua representatividade em fatores, em fatos, em diálogos, que são aquelas participações em conselhos municipais, em comitês, e tem a importância de participar principalmente do desenvolvimento sociocultural de um município, de uma região, ou até mesmo do Estado ou da União. Bom, a importância da entidade de classe numa determinada região, num determinado município, a qual ela está inserido, é realmente a representatividade, e nós somos profissionais de um sistema e que somos também formadores de opinião, podemos contribuir com opiniões, com projetos, com ideologias para o desenvolvimento do município em todas as áreas, em todos os aspectos. E isso vem a contribuir de uma forma geral, que há uma certa reciprocidade. A comunidade tem a sua proteção, tem a sua relação com a entidade de classe nessas questões de desenvolvimento. E os próprios associados da entidade, ou a entidade como um todo, ela tem a representatividade e tem os seus espaços ocupados no município ou na região. Engenheiro eletricista Evânio, com 27 anos de experiência na profissão,
também professor, pesquisador e gestor na Unesc, universidade lá em Criciúma, e dentro do sistema Confea-CREA, com experiência passando por diretor e presidente de entidade de classe, na condição também de coordenador macro-regional sul do CEDER de Santa Catarina, e vindo também, passando por inspetor da Inspetoria Regional de Criciúma, e também conselheiro regional do CREA de Santa Catarina por 2 mandatos, e coordenando algumas comissões aqui dentro do CREA de Santa Catarina, e agora conselheiro federal no Confea. Lembrando que o Confea é o espaço decisório dos atos normativos e que impactam a vida dos profissionais, das profissões, das empresas, das instituições de ensino e das entidades de classe envolvidas com a engenharia, com a agronomia e as geociências. E o Conselho Regional é o espaço onde são interpretados esses atos normativos, essas resoluções, e aplicadas no âmbito da engenharia em cada unidade da federação. E as entidades de classe, então, nesse contexto, são o espaço legítimo de discussão das profissões, né, dos profissionais envolvidos, das discussões que envolvem a valorização profissional, a representatividade na condição de sociedade civil organizada nos espaços públicos, né, da sociedade. Portanto, é fundamental, que o jovem já se envolva, né, nessas questões envolvendo as entidades de classe, considerando que o sistema profissional, lembrando que o sistema profissional ele é constituído de representações por meio de entidades de classe e instituições de ensino. Nas instituições de ensino, o jovem ele obtém a sua formação, a sua qualificação, e a entidade de classe, portanto, depois, né, de formado, ele vai ter uma atuação em prol da discussão das dificuldades, das conquistas e diversas ações que a engenharia, a agronomia e as geociências têm por contribuir, portanto, com a comunidade, com a região, com o estado e com o país. Nós já sabemos que é muito importante para as entidades de classe que os profissionais participem delas. Mas a pergunta é, qual a importância para o profissional em participar de uma entidade de classe? Por que um jovem recém-formado deveria se envolver com os assuntos de uma entidade de classe? Quais são os benefícios para esse jovem com a sua participação numa entidade de classe? O jovem estudante, ele já deve se envolver com a entidade de classe ainda no seu curso formativo, na sua graduação, para já ir se familiarizando com essas discussões, entrar em contato com o meio profissional, com os colegas de profissão. Entendemos sempre que o jovem é um profissional, o que nos diferencia que ele ainda é um profissional em formação, mas ele pode ter essa experiência com outros profissionais já mais experientes e que podem compartilhar essas experiências, talvez angústias, também conquistas, desafios, e assim está contribuindo para o desenvolvimento da engenharia, da agronomia, das geociências no estado e no país. Engenheiro Schneider, o senhor hoje lidera a federação, né, a entidade que congrega todas as entidades de classe do estado de Santa Catarina, e por conta disso deve ter contato com outras instituições semelhantes em outros estados brasileiros. Então a pergunta é, como é que as entidades de classe estão organizadas em Santa Catarina e no Brasil? Bom, isso tem a gente tem que, até de uma forma bem breve, relatar uma história. Quando a gente sai da universidade, a gente sai naquela ansiedade de exercermos a nossa profissão. E logo a seguir, eu estou falando da minha história,
eu exerci a função de presidente, e é uma função muito importante, porque nos projeta também na sociedade, no município e também na própria entidade, nos seus espaços devidos da sua legitimidade. Eu exercia a função de presidente, de secretário, só não exercia a função de tesoureiro ainda lá na minha entidade de classe, que é a Área Vida, Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de Videira. Logo a seguir, quando nós entramos no sistema, e aí a gente passa a conhecer o sistema como um todo, fomos eleitos, vamos dizer assim, ou fomos convidados, usar uma palavra mais amena, fomos convidados a exercer ou disponibilizar o nosso nome para o Colégio de Entidades Regionais, que é um órgão consultivo dos CREAs, do CREA Santa Catarina. Nessa oportunidade, nós ficamos conhecendo toda a importância não somente de uma entidade, mas do conjunto de entidades que compõem o sistema. Eu estou falando em relação ao sistema. Mas quando nós nos atemos às funções e às importâncias das entidades de classe no sistema, nós não podemos esquecer também do colégio de representatividades das entidades nos órgãos regionais e nos órgãos estaduais, e aí o conjunto passa a exercer uma função muito importante também nos municípios também. A partir daí, nós ficamos conhecendo que o colégio de entidades regionais tem que ter uma função, além da sua função, eles têm que estar atuando de uma forma geral de um colégio de entidades fortalecido e principalmente com uma sustentabilidade dessas entidades. Quando nós passamos a integrar o Colégio Nacional, nós ficamos conhecendo o conjunto de colégios de entidades regionais a nível de Brasil. E aí nós temos uma surpresa até, que dos 27 CREAs dos 27 CREAs regionais, nós temos apenas 16 colégios constituídos em todo o Brasil. E nós, de uma forma assim, interativa entre os próprios coordenadores estaduais, nós estamos, através de ações e mobilizações, dando suporte para aqueles CREAs que não tenham condição de buscar o seu fortalecimento, a sua fundação e, por que não dizer, a sua sustentabilidade. Uma pergunta agora para os dois colegas entrevistados. O que se pode dizer a um jovem profissional que pensa que entidade de classe não é para ele, ou que entidade de classe é para profissionais mais veteranos, com mais sabedoria, com mais experiências? Como convencer esse jovem profissional de que sim, entidade de classe é um assunto também dos jovens, inclusive dos estudantes? Jovem acadêmico, a entidade de classe é um espaço legítimo de atuação do estudante, do acadêmico, durante a sua formação. Muito embora muitas vezes se ache que a instituição de ensino unicamente é o seu espaço, porque ele está lá tendo as suas disciplinas, os seus conteúdos formativos, as suas atividades acadêmicas, os seus TCCs, os seus estágios, que consomem tempo, mas entendam, o estágio profissional, assim como a entidade profissional, são espaços muito enriquecedores de discussão, de valorização das profissões, valorização profissional. Então, se eu puder deixar alguma mensagem, é que se envolvam nessas discussões das entidades de classe, se associem quando possível, frequentem os espaços das inspetorias, das entidades de classe, dialoguem com profissionais, não tenham dúvida que os profissionais têm muito a contribuir. Não se sintam acanhados, não se sintam envergonhados, porque vocês estão em formação. Os profissionais já têm a experiência e não tenham dúvida que eles estão sempre muito abertos para compartilhar essa experiência. Então,
deixo o meu recado. Se envolvam com as questões profissionais que vocês vão estar ganhando muito tempo de experiência profissional ao longo da vida, da jornada profissional de vocês. Bom, nesses aspectos a gente tem uma noção, enquanto acadêmico, que talvez a gente não tenha a relação da importância da entidade de classe na sua vida profissional e também não dizer, por que não dizer na sua vida pessoal, que ele vai ter logo a seguir nos seus espaços ocupados. Hoje nós temos uma vantagem muito grande em relação ao período que eu me formei e logo a seguir comecei a exercer a profissão. Hoje nós temos o CREA Júnior, e o CREA Júnior é uma grande alternativa para que o jovem, enquanto acadêmico ainda, tenha o conhecimento da importância das entidades e, por que não dizer, da importância para a sua atividade profissional que ele vai exercer logo a seguir. E eu teria a sugestão, a informação, que quando a gente está cursando, a gente se preocupa primeiro em ser dotado de conhecimento e de todas as técnicas e atividades que nós vamos exercer. E talvez a gente não se preocupe com essa situação de nos associarmos a uma entidade de classe. Engenheiro Evânio, que além de uma vasta experiência como profissional de engenharia e agora também conselheiro do CONFEA, sempre foi professor e tem essa conexão forte com a academia. Qual é o relacionamento hoje das entidades de classe com as universidades? Existe já um relacionamento entre entidades de classe e instituições de ensino. Esse relacionamento, sem dúvida, ele pode e deve ser aprimorado cada vez mais. Lembrando que a escola, ela forma profissionais e a entidade de classe é o espaço legítimo de discussão e de valorização das profissões, das questões ligadas à engenharia, agronomia e geociências. Portanto, essa união ela é extremamente importante e ela pode e deve ser promovida também pelos acadêmicos, pelos estudantes profissionais em formação. Então, fica a nossa sugestão: se envolvam e promovam essa articulação, essa conexão. Sejam também elementos de conexão entre universidade e entidades de classe. Nós vimos aqui, ao longo desse episódio, a importância e as vantagens da participação dos jovens profissionais e até mesmo dos estudantes nas atividades das entidades de classe. Algo mais que se possa dizer que são coisas boas e interessantes para o profissional pela sua participação nas entidades de classe? Analiso sob duas óticas. A primeira ótica é que o jovem, lá ele não conhece a importância da associação enquanto no sistema e depois também enquanto na sociedade. Primeiro, no sistema. Hoje nós temos, já foi informado, já conversamos em todos os fóruns que a gente participa, e vou citar um exemplo muito característico da composição do CREA Santa Catarina, que nós temos aqui, e nós temos uma composição da plenária de 94 conselheiros, atual composição. Desses 94 conselheiros, 72 são eleitos e representam as entidades de classe. E também nós temos as instituições de ensino. E a partir daí nós temos a relação que o jovem vem a participar porque ele estará contribuindo com o sistema e também tendo um crescimento já desde o seu início profissional e também em contribuição às próprias entidades de classe, nessa relação. E a outra relação, a outra ótica que eu analiso é que o profissional que participa de uma entidade de classe, ele está, além da contribuição, ele está presente na comunidade. Ele está presente no desenvolvimento, ele está presente repassando o seu conhecimento,
a sua atividade e, por que não dizer, tendo esse crescimento pessoal e de uma relação familiar. Todos nós sabemos que num ambiente que você não se sente de uma forma agradável, ou não participa de uma forma agradável, você não participa. E a entidade também tem que ter aquele relacionamento pessoal de uma forma agradável, que os profissionais, quando entram, sejam bem recebidos pelos associados mais experientes. E a partir daí começam uma relação tanto das atividades dos associados, como também da entidade e com os sistemas e com as instituições envolvidas. Jovens e jovens recém-formados, as entidades de classe são espaços também legítimos para valorização profissional por meio da formação continuada ao longo da vida, podendo ser oferecido diretamente na entidade de classe ou por meio de parcerias com profissionais, com empresas especializadas e, inclusive, com instituições de ensino. Então, novamente, reforçamos, é muito importante o jovem se envolver com as entidades de classe desde a sua formação, seu período formativo, que ele vai estar ganhando muito tempo. Ele está investindo tempo na sua formação, no seu exercício profissional. Meus caros amigos, engenheiro Schneider, engenheiro Evânio, agradeço demais pela disposição de vocês em contribuírem para a composição dessa série, em repassar aos jovens profissionais os seus conhecimentos e as suas experiências, e eu tenho certeza de que muitos jovens, muitos estudantes passam, a partir de agora, a ter uma visão diferente do que é participar de uma entidade de classe. Muito obrigado.